A Márcia, Juliana, às vezes. Adelmo, você esqueceu de botar para gravar. Aí eu esqueci, tem esse início, né? É uma conversação sem objetivo muito fundamentado, mas é assim, tem conversa interessante aí. Então, o Machado, ele tem uma vantagem em relação ao que o Freud ensina, que o Freud ensina como se fosse filósofo, né? Fazer um conceito. E o Machado mostra na realidade, tá? Um lugar onde a gente vem encontrar o Freud mostrando igual o Machado mostra são nas cartas privadas. Por isso que é preciso ler as cartas, né? Nesse ponto, então, a gente precisa ler as cartas. Então, esse aquecimento aí, 10 de 9 minutos, né? Agora vamos continuar. Voltar aqui ao texto, onde a gente vai ver o Freud dizendo que gostaria de ter feito doutorado em filosofia, né? Por agora, te adianto a novidade de que, precisamente por efeito da influência do Bentano, amadureceu a minha decisão de fazer o doutorado em filosofia sobre a base de estudos de filosofia e zoologia. Ademais, estou fazendo gestões para conseguir meu ingresso na faculdade de filosofia. E a partir do próximo semestre ou do próximo ano. Ressaltando isso, que o Freud depois enveredou para a medicina, né, mas a gente podia não ter tido o Freud. Depois que você tem, né, um acontecimento, parece que é natural que ele tivesse sempre existido. É tão impregnado na gente, Freud, psicanálise, que parece que a natureza já tinha feito isso espontaneamente, mesmo que não quisesse, né? Não é assim. O Freud ter entrado na medicina, a gente está vendo aqui, Adriana, que é muito consequência também das cartas de juventude dele, porque ele era muito curioso com a subjetividade do outro e falar da subjetividade dele, falar do íntimo dele e escutar o íntimo do outro. E nas cartas ele vai muito a fundo nisso, como se fosse uma análise. As cartas de Freud são o tempo todo um modelo de análise. É o Freud falando com o analista, abrindo o coração dele, né? Mas não estudam as cartas de Freud dessa maneira, porque parece que o Freud não pode ser paciente. É como se fosse um deus, assim, um padre, né? É igual o médico, né? O médico não, o médico vai ao médico, quer dizer, entende? O analista vai ao analista, parece que ele já está resolvido, né? Então, a gente tem muito essa mania de endeusar o analista e ele é um homem falho igual a gente, né? Não é mais que ninguém, não. Agora, o que eu percebo é que existe um movimento de envolver, né? Porque, por exemplo, você assiste aula de português, você não sai de lá querendo ser professor de português. Você não vai ao médico e diz que vai virar médico. E é muito comum essa trilha do psicanalista, né? E sair e virar psicanalista, né? É esse o processo, geralmente, quando eu escuto das pessoas que você perguntar, de onde você conheceu a psicanálise? Eu comecei fazendo análise, depois eu comecei a estudar psicanálise. É um Não, o caminho envolvimento muito pessoal, né? é, bom, aí é assim, justamente isso, né? Agora, veja bem, porque quando virou, justamente veio de uma análise. Mas aqui tinha o Rafael. Adelmo, você mexe com análise, né? Você está agora com psicologia, né? O Rafael é professor doutorado em física, dá aula aqui na UFES. Rafael, eu fui pesquisar um pouco mais. Rapaz, eu gostei daquilo. Ele falou, eu gostei daquilo. Quando meu pai morreu, um dia eu estava na rua andando assim, me deu um negócio estranho, uma sensação de perdição, a morte do pai, né? Parece que não pode morrer o pai, né? Eu comecei a ter dificuldades no cotidiano, assim, a realidade começou a ficar vacilante. Eu fiz 3 anos de análise, aquilo me acalmou, tal. Você ficou. Por que você quis fazer análise, Adel? Virar psicólogo? Então ele não tem muita questão da subjetividade, só deu uma mexida nele naquele momento, depois ele acalmou de novo. Que tipo de pessoa prática, né, que volta para o comércio,
e não quer virar analista. Então, nem todo mundo que faz análise vai virar analista. É mais né, a pessoa que vê, igual a Adriana falou, né? Depois que fica curioso com isso, aí quer continuar, né? Então, vamos ver aqui nessa carta, continuando, né? O, aqui, deixa eu pular isso aqui para frente. Aqui vou deixar para outra hora. Eu trouxe para cá um caso pessoal também, estou trazendo aqui aos poucos, né? É um caso muito interessante isso aqui, mas não vai ser hoje não, vai ser outro dia. A continuação hoje, então, era a carta de 11 de abril, né? Esse livro de cartas de juventude do Freud tem 5 versões: português, espanhol, inglês, italiano e francês. A melhor delas é a espanhol, porque a autora foi estudar muito Freud. Então, ela acrescenta muitas notas da obra do Freud. A versão inglesa não é assim, a portuguesa também não. A francesa é mais ou menos. Então, a gente é obrigado a ler o espanhol porque ela é mais rica de conteúdo. Nos comentários que vem embaixo, né? Para não ter que adiar por mais tempo uma carta já tão largamente adiada, uso hoje o meu papel comum de apontamentos em vez do papel de carta, o único oficialmente apresentável, né? Que não posso ir buscar na habitação contígua porque meu pai está dormindo. É como se ele falasse para o analista, né? Eu tenho medo de entrar no quarto do meu pai quando meu pai está dormindo. Neurose do Freud, então, né? É neurose isso? Quer dizer, eis aqui um lado humano do Freud, né? Falando para o Eduardo Silberstein, né? Eduardo, não vou pegar a carta, vou fazer em papel de pão hoje, tá? Porque a carta é bonita mesmo, o papai está dormindo no quarto, não quero acordar ele, tenho medo. Sem dúvida compreenderá que tenha tanta pressa em contestar sua amável carta. Então, estou apressado, né, de responder a carta do Eduardo deve ter provocado o Freud. Ele fica nessas provocações assim. Sem dúvida vai compreender que eu tenho tanta pressa em responder sua amável carta, quando sabe que já havia começado 2 vezes cartas para você e tive que deixar de lado sem terminá-la ao ver-me impedido por algumas de minhas ocupações. A gente viu na carta anterior que ele faz matéria de manhã e de tarde, o tempo todo, inclusive aos sábados. Então ele tinha pouco tempo aqui, né? Já está no terceiro ano de medicina, né? 73, 74, 75, está no terceiro ano de medicina, Freud. A gente pegou uma carta aqui de um ano que ele estava no ensino médio, né? No ensino médio, Eduardo era amigo do Freud, sala de aula. Depois ele foi fazer direito e o Freud foi fazer medicina. Então, algumas ocupações impediu de ele sentar e tirar um momento para escrever. Agora ele vai dizer: estamos no umbral, na porta de entrada do segundo semestre, né? Uma vida nova para mim, que posso considerar-me pela primeira vez como filósofo e zoólogo, posto que vou estudar psicologia, lógica e 2 disciplinas de zoologia. Nunca antes tinha experimentado este agradável sentimento que se poderia chamar de felicidade acadêmica, que geralmente consiste na consciência de estar junto e à frente, à la frente de lá que brota a ciência, dentro da academia, né? A ciência, o Freud pensa que brota dentro da academia. Em sua forma mais pura de tornar um autêntico bom trago, aproveitar então a ciência na academia. Aqui a gente vê, Juliana, como que o Freud tinha muitas ilusões assim com o saber, tá? Porque o Machado não tinha essa fantasia com a academia e com o doutorado, com filosofia, medicina, né?
o Freud. E o Lacan tem um livro dele, um seminário, em Melk. Se você estiver acompanhando, você pode ver depois o seminário do Lacan, chamado O Avesso da Psicanálise. Você consegue me enviar? Pode ser, quando ele informa dos 4 discursos, ele fala o discurso universitário, né? O discurso universitário ou o discurso da academia contra a escola da vida, né? Então, tem o discurso da histérica, o discurso universitário, o discurso da ciência, o discurso do mestre, o discurso do analista. Dá a impressão que, como o Freud estava lá no início, criando ainda a psicologia, ele tinha a impressão que, aprendendo ciências na universidade, ele ia aprender alguma coisa que ele não sabia antes. Quando, na verdade, todo o saber psicológico dele, Adriana, já estava aqui. A gente tem da psicologia desde criança, vai crescendo com ela, sem perceber que tem, né? E a gente observou em Machado de Assis que ele já estava como se vendo isso tudo de fora, já percebia a psicologia no cerne do ser humano, nas relações humanas, por isso que ele faz, então, uma obra psicológica, né? Então ele fala essa frase, né, que estava na felicidade acadêmica, que geralmente consiste na consciência de estar junto, na fonte de onde brota a ciência, em sua forma mais pura, e de tomar um autêntico bom trago dela. Como é que chama? O Newton, quando inventou a ciência, não foi na academia, né? Ele inventou a física fora dela, né? Criou as leis da gravidade, todas aquelas... Foi observando o mundo físico, né? As sombras de minha recente felicidade intentarei, né? Vou tentar descrever em uma ocasião posterior. Aqui ele vai falar de outra coisa. Então, esse que ele falou aqui, esse deslumbramento todo, por enquanto, ele só deu uma pincelada, mas não vai dizer o que é. Também em ti parecem produzir-se signos e milagres. Parece que está levando uma luta contigo mesmo, de índole mais séria que as lutas anteriores ao estilo de Werther e Lottie. Aqui é o jovem Werther, né? Ele vai criticar aqui, ó, está buscando a verdade com tanta insistência na escola da vida, né? Como eu creio estar buscando na ciência. Tá vendo? Interessante. Ele está apostando as fichas dele todinha no estudo de livros, né? Na academia. A grande pergunta que pensa a cada dia e que chama para ti é: o terceiro ou o quarto estado, republicano ou social-democrata? Para mim, se chama teísta ou materialista, porque o Eduardo é do lado direito, né, da política, né? Então, a pergunta do lado direito seria: você é pela república ou pela social-democracia? Boa noite, Freud. Aí ele vai dizer aqui que para mim se chama teísta, né, do lado assim da abstração, ou materialista, do lado da experiência. Ele vai sempre jogar com a dicotomia que é a filosofia do lado da criatividade somente imaginária, ou a criatividade que depende da experiência. Lei causal ou cepticismo. E o cético, né, o materialista é cético, né? E as leis causais de causa e efeito são as leis dentro da filosofia, né? Pero para ti deves de ser mais agradável que para mim. Tu estás a ponto de converter-te em um neófito. Eu quase sou um convertido. Interessante aqui, tá? Está acompanhando, Márcia? Como ele fala que é um convertido? Estou sim. Né? Ele diz, então, eu sou um convertido em quê, né? Parece que está num convertido, assim, numa curiosidade fantástica em estudar tudo, né? Saber saber o já sabido, né? De momento, devo confessar que eu não entendia nada da natureza das perguntas que me importavam e que me faltavam compreensão total da filosofia. Essa é a confessão de um materialista penitente, ó.
Parece que ele estava, assim, nesse ponto, né, já mais certo do que ele queria, né? Eu acho que eu penso diferente aqui, Márcio. Eu penso que ele está iludido que seria possível aprender em livros. Ele vai cair É disso aqui tudo. exatamente isso que eu penso. No caso, assim, ele está naquela fase de achar que o conhecimento é naquele espaço, né? E que é naquele espaço que desenvolve conhecimento, meio que ludibriado, de certa forma. É. É como aqui a colega Adriana, que fez geografia, o Adelmo fez como é que é, engenharia, o outro pensa que o saber universitário, aquilo ali é técnico, né, para ganhar dinheiro, né? O Freud vai cair disso aqui, desmoronar completamente lá no artigo do narcisismo. Então, é tudo criação da Agora, pessoa. Hã? eu penso, Adamo, que eu não sei exatamente se ele vai cair, mas ele tem um certo respeito para o outro e, de certa forma, para a autoridade, que, no caso, ele percebe e avalia, por exemplo, de Jung e dos demais, entendeu? Ele tem muito respeito pela questão do conhecimento ao outro. E meio que ignora a experiência dele, até mesmo com a literatura. Aí eu penso que ele também, ele tinha respeito, mas ele fez do jeito que ele quis, né? Ele, ele não É, colocou o do outro por o respeito, respeito que a né? Juliana diz aí, assim, vamos dizer, é o mesmo respeito que eu tenho, que nós temos que ter, né? O mais simples, igual o respeito lá pelo andarilho, né? Você vai escutar um homem, deixa ele falar, né? Ele tá com a compreensão de mundo que ele tem, né? Agora o Freud, Juliano, ele dá umas espetadas no Jung, ele também dá aqui no Eduardo, assim, ele tem a posição dele, né? Ele admite o outro, assim, para interlocução, ele tem medo de perder, né? Como é que chama? A alma exterior, que é o outro, né? Tem um áudiozinho que eu fiz outro dia aí que a gente é duas. O Machado escreveu um conto chamado O Espelho, dizendo que a gente é uma laranja. E essa laranja, assim, tem a metade que está dentro e a metade que está fora, a alma exterior. Precisa ter as duas metades para formar uma laranja, uma unidade. É a mesma unidade que o Freud vai dizer em 1914. Forma uma unidade do eu quando completa com a realidade externa, né? Tem que ter Ah, uma eu estava realidade. lendo umas cartas dele, né, hoje, para o Jung, e mesmo ele não querendo, né, que o Jung levasse para o lado da superstição, né, do misticismo, ele, ele ia incentivando, né, assim, incentivando muito, mas ele ia por trás, ia dizendo, né, Tentando puxar, ele tenta puxar para a tentando realidade. puxar, né, sem discordar, mas tentando puxar, né. Sempre vai puxar para a realidade, sempre puxando a realidade, né? Tá decolando, Jung, vem para cá, vem aquele número do que ele calculou da morte dele, um exemplo típico, ele fez uma zombaria com Jung usando o método do próprio Jung. Então ele fala aqui nesta confissão, esta é a confissão de um materialista penitente, né? Por isso penitente, dentro da universidade, né? Antes valente e obstinado, né? Mas o novo vestido que ele está vestindo agora, né? Um novo vestido, ele é muito metafórico, tá vendo? Mas o novo vestido tampouco me sinto cômodo. Visto uma roupa aqui, bicho, mas não tá muito legal essa roupa, não. E por isso pensei que o melhor era deslocar, né, adiar a decisão até muito mais adiante. Quando me oriente melhor na filosofia e me sinta mais maduro. Olá, pode estar, boa noite. Quem for chegando vai acompanhando, né? Aqui ele está falando isso porque ele tinha decidido para o doutorado, mas agora ele está renunciando a esse doutorado, né? Ele está abrindo mão de uma coisa que ele disse no semestre anterior, né? Porque ele falou assim: aqui nós estamos no portal, né, na porta de entrada de um novo semestre, né? Estamos no umbral, né, de um novo semestre. Ele tinha dito no semestre anterior que ele ia matricular esse semestre no doutorado em filosofia, ia mudar para a faculdade de filosofia, e ele estava assim procurando aqui e ali, né? Obstinado, mas o novo vestido tampouco me sinto cômodo com esse novo vestido, por isso pensei que o melhor era deslocar, adiar, né, a decisão até muito mais adiante, quando me oriente melhor na filosofia e me sinta mais maduro nas ciências materiais. Vou deixar isso para depois. Talvez encontre meu exemplo digno de ser imitado. Aqui ele zomba com o Eduardo, né? Tá fazendo uma. Você podia me imitar, né, Eduardo? Ó,
Talvez encontre em meu exemplo digno de você me imitar, tá, Eduardo? Ao parecer, o trato com o social-democrata, lá do lado direito, né? Do que inicialmente não esperava nenhuma influência em tua posição. Tive, não obstante, efeito bastante intenso para você. Em todo caso, não está acertado quando opina que as questões sociais e tu toma de posição frente a elas, assim como teu trato, né, com a gente de Leipzig. Missões diferentes. Pede ao Eduardo, então, assim, não entra muito achando que você vai salvar o mundo, né? Eu já fui candidato a deputado estadual pelo PT, viu, Adriano? Eu era tão iludido assim com mudar o mundo, né? Querer salvar a sociedade, salvar o homem. Eu já fui 13 anos membro da escola de psicanálise, querendo salvar o ser humano dentro da psicanálise. A gente tem uma loucura de querer. O Freud está dizendo assim: cuidado, Eduardo, E teu ele também, nas salvador cartas ao Jung, ele dá esse aviso também, né? é. Uma doutrina que queira salvar o mundo, né? Ele diz para uma outra, né? Ele fala com o Jung como se estivesse dizendo a uma outra pessoa, e o Jung diz que entendeu, né? E gravou aquilo. Isso aí. Então, espero que você me imite, porque eu estou recuando aqui para filosofia, eu me sinto inseguro, em todo lugar eu fico o Freud é inseguro demais, isso ajudou muito a ele, né? Em todo caso, não está acertado quando opinas que as questões sociais, a Anja ali, né? Não me parece uma propaganda positiva para eles que convertam suas convicções em dogma. Olha só que frase bonita. Se converter a sua convicção em dogma, você vira um dogmático, né? E não admita nenhuma discussão sobre elas. Sobretudo, não é um bom caminho para atrair partidários do estamento intelectual. Claro, porque você já vem com a verdade pronta, né? Você vai obter só seguidores cegos, né? Que é muito o que se tornou a psicanálise, né, Adriana? Você vai conversar um pouco com o analista, ele é muito seguro demais, falsamente seguro, né? E não admite mais nenhuma discussão sobre essas convicções em dogma que foi criado, né? Não, aí, Diego Superego, você porque não entendeu, rapaz, é o seguinte, é porque a castração precisa incidir, aí ele dá aquela aula, assim, você tem que ficar escutando. Principalmente quando vai analisar o outro, né? Tá? Tem uns analistas de filme agora, assim, trazendo os comentários, assim, que vem com tanta segurança, assim, rapaz, você não teve lá. É fácil analisar o outro quando você não está no lugar dele, né? Se estiver no lugar do outro, você não analisa mais. Convicção em dogma, né? Então, há um certo cuidado com o saber doutrinário aqui no caso, né? A fidelidade às suas convicções, se você for fiar às suas convicções, que tu elogias neles, é a pior prova da validez de suas convicções. Freud já era filósofo sem saber, tá vendo? A fidelidade que você tem pode vir a ter as suas certezas, né? Que você elogia neles. Nossa, Freud, o pessoal lá é bom. Eu adorava aqui quando tinha o Lula, né? Eu também era fã do Lula, né? Fidelidade nas convicções que elogio nele e passo a ter em mim, né? Não, rapaz, o PT vai resolver o problema da sociedade, cara. Tá? Passa para mim a convicção que eu vejo nele, né? É a prova, é a pior prova da validade das suas convicções. Você pegar para você a convicção do outro, né? É a pior prova que tem, né? Você vira o Freud, o Machado escreveu um conto chamado Ideia de Canário. É quando tem a gente conversando com o cachorrinho, assim. Você já viu a gente conversar com o cachorrinho, botar um enfeite nele e achar que o cachorro está achando bonito também? Você faz o cachorro, você pensa que o cachorro. Essa loucura aí que tem, né? Você fica fazendo esse espelho, né? Porque todas são as suas aspirações e esperanças se baseiam nestas, que veio do outro, né? Dentro das suas teorias. Aqui ele fala um pensador aqui, ó, o ABC do pensamento para instruídos. É muita arrogância, né? Um autor aqui, né, que ele vai comentar aqui embaixo.
Adolfo Dual, ABC das Wissen do Sabedoria para os Pensadores, publicado pela primeira vez em 74, no periódico. Ao mesmo tempo que o Freud lia a Juliana para se instruir, ele também refutava, sabe? Ele ficava ali assim, não é isso. Né? É muita convicção, né? É um ego muito, né? E sabe tudo. Então, o ABC do pensamento para instruídos, eu li, né? Com interesse e supondo que você também conhece esse escrito, quero fazer algumas observações sobre ele e vai comentar o livro, né? Então, ele lê um livro e comenta o livro com o colega. Vou ser breve, né? É um livro grande, né? Vou ser breve. Posso provar a legitimidade de supor um Deus, como o admite o doutor Douai, que é o autor aqui, lá embaixo. Dizendo o seguinte: nada é certo, diz o texto, mas aquilo que a cada um pode ser demonstrado mediante os testemunhos dos sentidos, ou é pelo testemunho de sentido, ou o que se baseia em sentenças ou doutrinas já demonstradas, que já previamente já se sabe, né? Na segunda parte da frase está a justificativa de se fosse um Deus. Deus prévia experiência, então, quer dizer, verdade já consolidada, né? Na segunda parte está isso. Se as leis demonstradas da investigação da natureza e a lei causal exigem o Deus, aqui a gente coloca sempre um Deus assim. Aqui o Machado, o Freud aqui não esclarece muito, e eles deixam meio enigmático esse Deus, né? A gente leu no Descartes o Deus assim como sendo a suprema sabedoria, né? O homem vai caminhando, adquirindo saber, ampliando a base de conhecimento. Se ele chegasse a conhecer tudo, ele seria um Deus, né? Então, Deus seria o conhecimento da totalidade, e não um Deus no céu, né? Porque você conhecendo as leis, ele vai ser interessante aqui a explicação sobre Netuno, vai esclarecer isso aqui tudo, né? Então, a lei causal exige Deus. Por que exige Deus? Vou mostrar aqui no Netuno, né? Então, o doutor Douai não tem nada em contra, como ele mesmo admite. Mas faz 100 anos que o mais sereno dos filósofos, aí elogio o Kant, tá? Diferente do Nietzsche, tá vendo aqui, Melk? Muito deslumbrante, Oi? né, o Nietzsche, né? O Sim. Freud coloca o Kant como o mais sereno dos filósofos, né? Diferente do Nietzsche. Nietzsche é o homem da martelada, né? É, muito apaixonado, né? Então, o narcisismo exige assim o quê? Então, exige uma serenidade, né? Porque se for apaixonado demais, ele enlouqueceu, né? Muita Ô, paixão. Adelmo, Hein? essa Fala. lei causal é o que é? Vai falar aqui no Netuno, segura um pouco na mente, que daqui a pouco vai ficar clarinho para nós. Ah, tá. Ele vai introduzir o Kant aqui, porque o Kant é o criador da lei causal, né? Mais sereno dos filósofos é o Kant, né? Ele tinha refutado com toda precisão e em 4 passos o que podia existir de Deus. Isso parece ser incorreto. Kant refuta... Aí quem está dizendo que... Aí o Freud está criticando, né, o autor. O comentário dele que o Kant era isso. Ele vai dizer, não. Kant refutou 3 ou 4 demonstrações da existência de... A demonstração que dão da existência de Deus, vamos ser rápido aqui, assim, é Santo Agostinho, né, que aquele deslumbre dele é São Paulo, é Tomás de Aquino, é Santo Anselmo, é Santo Antão, né, os que se tornaram santos porque tiveram um delírio lá, assim, uma visão que eles disseram, né, e cria uma relação de causa e efeito na linguagem, igual o discurso de Schreber, né, o livro dele, assim, você vai lendo o Schreber, você vai acreditando nele. Então, tem uma lei de causa e efeito dentro da linguagem que o argumento aqui de Netuno, ele vai... Por isso, como o Freud mistura sempre a realidade empírica, ele vai usar ela para esclarecer melhor os textos que ele comenta, né? Então, ele diz aqui que
Kant refutou 3 ou 4 demonstrações da existência de Deus, mas ele mesmo só deu uma única refutação de todas as posições demonstradas, que está na relação de suposição fundamental de seu sistema, que são juízos sintéticos a priori, né? Esse juízo sintético a priori é quando você chega para falar alguma coisa, aí a pessoa fala assim, eu já sei o que você tem, vou te falar, quer ver? Aí fala. Quer dizer, ele já tem um juízo sintético, e o Jung chama isso de psicossíntese. Enquanto o Freud faz psicanálise, que é analisar para ver se compreende, o Jung vai fazer psicossíntese, que é isso aqui, juízo sintético a priori. Quando você vai num psicólogo ou psicanalista, já sei o que você está sentindo, Adriana. Eu vou te falar o seguinte, então, se ele souber o que você está sentindo, acabou a análise, né? Ô, Adelmo, Hã? uma vez eu fui fazer uma sessão, né, para ver como era o trabalho de uma psicanalista que eu conheci um grupo. Mal começou a sessão, ela falou, meu, você é autista? Eu falei, meu Deus. Por aí. A pessoa já sabe dar o diagnóstico, né? Exatamente. Tem uma forma assim. Então, tem um juízo sintético a priori, que é você ter um juízo a priori, né? Não é um rasgo muito simpático desse professor Doai, que utilize a filosofia como espantalho de onde o convém. Tá vendo? Usa a filosofia como espantalho onde convém a ele. Para cortar e para reduzir o demais a palavra em uma questão puramente especulativa. Ele simplifica tudo, né? É melhor ler, então, a crítica da razão prática, diferente da crítica da razão pura, onde ele fala isso aqui, né? De Kant, encontrou que este é mais sereno dos filósofos, que não pode prescindir de Deus, de uma racionalidade, né? Ainda que deixe que se o demonstre. Tampouco é correto que a demonstração de Kant tenha caído sem ser combatida, né? A prova que Kant dá. O que o Kant diz sobre Deus? Assim, Deus está fora da gente, tá? Não, o humano é muita ambição querer falar que conhece Deus, explicar a existência de Deus. Deus está em outro lugar. E vamos esquecer, os nossos afazeres diários já são muitos, né? É fora da possibilidade humana conhecer Deus, claro, né? Então, ele dá uma pancada logo, mais ou menos assim, né? Uma escola, então ele fala assim, uma escola muito grande e autenticamente científica é a escola dos empiristas da Inglaterra, ó. Faz tudo da experiência. Nega decididamente a possibilidade de tais juízos de Deus, né? Todo nosso conhecimento não só começa na experiência, senão também deriva da experiência. O Freud estava aprendendo, né? Isso é uma frase aqui do... O Adel, Fala. o Freud também fala, né, que tem coisas, né, que não vale a pena ficar quebrando a cabeça, né, para compreender. Tipo, né, o Kant falando de Deus, né? Se a gente não compreende quem convive com a gente dentro de casa, imagina quem não vê, né? Exatamente. Deixa para lá. Bem lembrado. Então, tem coisas que a gente não compreende e querer explicar é pior ainda. Esse empirista inglês é o Locke, né? No ensaio do entendimento humano, né? Então, Freud citando aqui, interessante que o Freud cita o pensador e a intérprete. Põe essas notinhas, né? A tradutora, né? E deu um problema, deixa eu ver se eu recupero aqui. Então, ele critica esse autor que utiliza a filosofia como espantalho que convém a ele para fazer o argumento que bem entende, né? Fala dessa empiria inglesa, que todo conhecimento só começa com a experiência, não somente começa, como também deriva proveniente da experiência.
Dizem eles, né? O Freud que fala isso, dizem eles, algo que soa, né, o bastante com o materialismo e, em qualquer caso, é mais científico que a suposição de formas inatas do nosso entendimento, tá? Que é o Kant, né? Formas inatas do nosso entendimento, o Kant diz que a gente já traz. Quer dizer, por isso que o Freud parece que recuou aqui, Juliana, de avançar na filosofia. Ele começou a estudar mais um pouco, começou a ver o desentendimento entre os próprios filósofos, tá? Aí ele desiste de prosseguir para a filosofia. Muita elucubração mental, né? Ô, Marcelo, bem-vindo aí de volta. Marcelo Castro, né? Já participou uma vez. Então, quer dizer, aí ele vai para o lado do Eduardo agora, né? Se a social-democracia dá tanta importância à demonstração irrefutável de Kant, que se põe a defender a existência dos juízos sintéticos a priori e a investigar a natureza e a lei causal acerca de se é analítica ou sintética. O Kant divide o juízo da gente, os juízos que a gente vai ter da realidade são dois, né? Um é um juízo sintético, e você já vem com alguma ideia. Você pega uma maçã na mão, você não vai ficar também fazendo filosofia com isso, né? Será que isso aqui é uma banana? Será que é uma laranja? Então, tem um juízo sintético a priori da realidade que você, obviamente, você sabe que é um computador, o que é uma pessoa humana, né? E tem um juízo analítico que é obrigado a fazer uma análise, né? Você tem que analisar a situação para ver se é aquilo que você pensava que era. Mais ou menos essa divisão o Kant faz, né? Então, sugere ao Eduardo, né, que faça o que o Freud está fazendo. Não assumir que o pensador ensinou é verdade. Você tem que colocar em dúvida o que o próprio pensador ensina na universidade, né? Porque o Eduardo partiu muito assim para a vida prática, né, como ele criticou lá atrás, né? Assimilar o saber e aplicar na prática. Então, aqui ele vai voltar na lei causal, né, da analítico-sintética. Por que não deveriam enganar-se sobre o fato de que a existência de Deus não se pode averiguar em debate de associação ou discursos parlamentares? Está vendo? É blá blá blá, né? Nem tampouco por meio de especulações, senão unicamente com análise lógica e psicológica. E não apetecerão a todo mundo esse trabalho, né? O mesmo que os cálculos astronômicos, que por isso, precisamente, não é justificável considerar a qualquer como competente na questão da existência de Netuno. Agora, onde vai mostrar o que é o Deus aqui por ele, nessa observação 7 aqui, né, que a autora veio comentar, né, a comentadora, né. Porque se não tiver uma comentadora botando uma nota dessa, a gente não vai entender o texto do Freud, tá? A existência do planeta Netuno foi afirmada por Frederick Wilhelm Bessel em 1846. Nasceu em 84, morreu em 46. Bessel diz: existe Netuno, né? Boa noite, Juscelia. O Bessel fez uma afirmativa assim: tem que existir o Netuno, né? Em 1823, afirmou isso, né? Mas o planeta somente foi localizado em 46, no ano da morte dele, né? A consequência de uma série de cálculos prévios. Assim como o planeta Plutão, né? Plutão até hoje nunca viram, mas ele tem que existir para o balanço energético, né? Interessante, tá? Não poderia não existir o Plutão, né? Então, tem algumas demonstrações dentro da existência das coisas que precisam de um argumento lógico. Por isso que ele fala assim, Deus tem uma lógica, né? Para quem é empirista
e pensa a existência de Deus a partir da existência da Terra, né, da maravilha toda que é o mundo, da vida da gente, daqui a pouco eu vou morrer, tinha um cara que falava muito, acabou, não existe mais, essas coisas que havia, esse mistério que é o mundo, né, obriga a gente a imaginar um Deus. Mas os físicos, assim, né, quem quer estudar com seriedade, fala assim, bom, tudo bem que deixe Deus para lá, vamos ver onde que ele existe na prática. Ele existe na prática quando você consegue obrigar a existência de Netuno com argumentos lógicos, né? Assim, o Freud vai seguir para a ciência, assim, ele vai dizer, esse sofrimento seu tem que ter uma lógica, tá? Daí que o Freud vai tirar toda a psicanálise dele mais na frente. Essa neurose, toda a sua... Isso é igual um Netuno em você, né? Tem um Netuno em você aí, um vulcão dentro, né? Porque o Frederic Wilhelm Bessel, ele supôs que existisse. Tem que existir, porque não é, a conta não fecha se não tiver o Netuno. A conta não fecha se você não descobrir por que você sofre tanto, né? É o Freud agora, né? Então, o Freud é psicólogo da empiria, porque ele vai tentar localizar os sintomas sempre, não, porque até então, na época, se acreditava que a doença do corpo era devido a algum problema genético, né? E não às ações da pessoa na realidade. Então, voltando aqui, né? O que o argumento aqui da lei causal, né? Então, isso que é, Adriana, a lei causal. Então, a lei causal tem que ter uma explicação. Tá? Tem que ter uma justificativa. Você está maravilhado agora com a psicanálise por isso, porque as coisas têm uma justificativa. Tá? Então, assim, tem uma lei causal funcionando que leva às dor de cabeça, leva à irritação, leva, né? Se há um efeito, há uma causa, né? É. Então, ele vai dizer, a lei causal que a filosofia tem, a matemática tem, são úteis quando ela começa assim, para um pouquinho, essa conta aí, rapaz, tem alguma coisa errada, tá? Explica melhor. Porque não deveria enganar-se sobre o fato da existência de Deus, de que a existência de Deus não se pode averiguar em debate e associação, né? Ou discurso de parlamento. Por isso que ele vai chamar o físico agora aqui, né? Nem tão pouco por meio de especulações, senão unicamente com análise lógica e psicológica, né? Que não apeteceriam a todo mundo, claro, né? Nem todo mundo vai querer descobrir Netuno, né? O mesmo que os cálculos astronômicos. E, por isso, precisamente, não é justificável considerar a qualquer como competente na questão da existência de Netuno. Olha que interessante a frase, entende? Quer dizer, não é qualquer um, né, que vai achar importante. Pô, rapaz, Plutão, bicho, pô, você está tão preocupado com isso? Pois é, pô, você não está, né? Você vende banana na feira, você quer ir consertar o dente do paciente, é um dentista prático, né? Mas o macete Porque está parece que nisso. essa lei causal tem um paralelismo com a realidade de cada um, né, no caso. Qual que é? O que é a lei causal teria um paralelo com a realidade de cada um. Então, assim, falar de Netuno para o feirante não é a mesma coisa, né? É. O homem da vida prática, né, só prática, ele né, quer viver a existência Mas isso não empírica. significa que o homem da vida prática não tenha suas leis causais também, né? Mais práticas, né? Ele vai precisar da psicologia, que é o que o engenheiro Adelmo precisou, né? Quando viu que a vida prática não era suficiente para compreender o problema psicológico dela, né? Aí teve que procurar essas leis causais que levavam a agir de maneira prática também, de maneira que não era que criava problema, né? Isso aí. Então, por isso, precisamente, não é justificável considerar a qualquer um como competente na questão da existência de Netuno, né? Só o interessado por esses enigmas, né? Uma vez que a análise lógica haja dado um resultado determinado, a existência ou não de Deus será tão certa como a existência de Netuno. O Freud era um gêniozinho sem a gente saber, tá vendo? Ele
É porque o Freud também escondeu esse livro de cartas e disse que queimou todos, né? Ele não sabia que a Maria Bonaparte não tinha queimado, né? Ele deu uma instrução para Maria Bonaparte quando ele fugiu da Alemanha. Ele deu sorte de ser amigo dela também e dela ser paciente dele, porque a neta de Napoleão tem sangue real, era princesa, tinha um patrimônio enorme por herança, né, por obrigação, até hoje tem, inclusive, né? Petrópolis tem a família Bragança, continua recebendo uma verba assim do governo para sustentar aquilo, né? Um acordo que fizeram, né? Então, nesse acordo, Maria Bonaparte era milionária, né? Ela que levou o baú de Freud para Paris e lá, em vez de queimar, como o Freud mandou, ou em qualquer lugar, ela publicou tudo. É mole? A gente só pode ler isso aqui porque não foi queimado, né? E tem uma vantagem enorme, porque vê como é que o Freud é inteligente. Uma vez que a análise lógica haja dado um resultado determinado, a existência ou não de Deus será tão certa como a existência de Netuno, tá vendo? O pensamento humano tem um poder divino de justificar Netuno, então é como se fosse um Deus, né? E todos os que não foram pensadores ou matemáticos terão que crer incondicionalmente em Deus e também em Netuno, né? Disso tudo que o Freud vai tirar o inconsciente, né? Assim, tá? O inconsciente é como se fossem essas leis causais não percebidas que estão determinando um comportamento que você não impede de executar, né? Quer dizer, o inconsciente são essas leis causais que estão agindo em você sem que você se dê conta delas e está repetindo o processo, tem repetição, né? Recordar, repetir, elaborar. Você está repetindo e não percebe a repetição, né? Repete sem consciência da repetição. Então, tem uma lei causal aí, né? Pela análise, deveriam resolver-se a natureza do objeto e dos argumentos, em princípio, permite uma certeza deste tipo. Ele confia. O Freud já tinha a palavra análise desde aqui, Juliano, ó. Ele está com essa análise aqui, que é psicológica, né? Também tinha dito aqui em cima, não foi? Ele é que bota por conta dele aqui, ó. Análise lógica e psicológica, né? Só faltou falar psicanálise. Que uma vez que está convencido na mente, né? Está convencido na psicologia da mente, né? Já analisou a existência do Netuno, analisou também a existência do sintoma, né? Então, ele fala isso inconscientemente do que está fazendo também, né? Ele já tem uma psicanálise aqui sem que ele... A minha psicanálise estava toda nas minhas cartas de juventude. Ele não faz isso, né? Pela análise também deveria resolver se a natureza do objeto e dos argumentos, em princípio, permitem com uma certeza desse tipo. De onde que vem a certeza desse tipo, né? Os outros argumentos contra Deus estão articulados com grande agudeza, né? E realmente tenho muita curiosidade por saber como o teísta Brentano se enfrentará com eles. Tinha dito que o Brentano tinha influenciado ele para fazer doutorado de filosofia. Agora já está começando a jogar assim. Quero ver como é que o Brentano vai sair dessa. Enquanto considera Deus uma hipótese lógica e cientificamente necessária, tá? Aqui nós estamos entendendo, então, que esse Deus é a capacidade de pensar, né? Uma hipótese lógica, cientificamente necessária. Se a gente considerar o Deus isso aí, talvez isso subtraia, se remova, né, a uma parte daquela que diz: não sabemos muito de Deus, nossas conclusões só levam até ele, de modo que era o mal do mundo, cujo conjunto tampouco conhecemos, não pode fundamentar um argumento contra ele. Sobre isto, mais adiante, vai voltar a falar. Então, aqui, com relação ao mal do mundo, né, o bem e o mal,
vai voltar depois. O mal, em especial para mim, consiste em que, precisamente, as ciências naturais parecem reivindicar a Deus. Digo, parecem, posto que o resultado desta análise depende também da análise lógica. Então, parece. A lei da conservação de energia, interessante, que estava também no momento que estava descobrindo isso, a lei, primeira lei fundamental da termodinâmica, né? Foi em 1842, a que permitiu fazer a locomotiva, né? Quando a energia começou a transformar termodinâmica, né? Calor térmico, né? Em movimento, que era a locomotiva movida a lenha, né? Primeira lei fundamental da termodinâmica, estabelecida em 42, daí para frente começou a surgir a locomotiva, tá vendo? O Roberto Maia. E depois a lei de Newton, né? Da lei de causa e efeito, ele vai falar aqui. E a influência recíproca das forças da natureza, né? Lei de causa e efeito da natureza. Que estamos acostumados a considerar como os melhores autos da investigação. Parecem involucrar tanto o princípio como o fim do mundo. O professor Fick, fisiólogo em Wusterburgo, parece haver reconhecido isso, segundo disse Brentano. E destacou, sublinhou isso nas classes, né? Mencionou isso nas classes sobre as mencionadas leis. Contra um ataque por este lado, estamos certamente em uma posição de total indefesa. O Freud vai tirar, então, toda essa física que descobriu um monte de novidade na época, ele vai tirar também as consequências psicológicas, né, das leis de causa e efeito no psíquico e do corpo sobre o psicológico, né, e do psicológico sobre o corpo. Cortemos aqui nossas discussões filosóficas. Vou interromper por aqui, né? Não posso prometer que a semana que vem reconheça, todavia, essas opiniões minhas. Eduardo, eu falei esse monte de coisa, mas pode ser que na semana que vem eu mudei de opinião completamente, tá? Não posso prometer que a semana que vem reconheça, todavia, essas minhas opiniões. Eu falei isso? Ih, rapaz, já mudei de ideia, tá? Talvez tu não dará tanta importância a esse assunto como para considerar adequado um extenso comentário sobre o tema, sobre esse assunto, em uma carta amistosa. De assuntos mais íntimos, desgraçadamente, não tenho. Aqui, então, ó. Até ali era o quê? Aula de filosofia, de matemática, ciência, né? Física, descoberta de Netuno. Dos assuntos mais íntimos, desgraçadamente, não tenho muito o que contar-te. Se todavia te interessam as coisas do passado, te faço saber que Gisela Flus, a namoradinha dele, né? Que ele tinha uma namoradinha antes, né? Esteve na Itália. Você vê o que é uma namoradinha? Né, Juliana? Você vê que é a namoradinha? Ele esteve lá quase pegando essa moça, ó, 3 anos depois não esquece dela, né? Passou na Itália, né? Tá vendo onde ela estava? Ah, rapaz, quase eu peguei a Elisete, você lembra? Faço você saber que ela esteve na Itália, ainda que só chegou até Verona, e que desde então entretém as minhas irmãs com as impressões de sua viagem. Rosa parece estar muito desgostada de que respondido somente 5 linhas de uma carta, seguramente de várias páginas. De vez em quando ele fala com o Eduardo que ele não está respondendo as cartas da Rosa, tá vendo? Eu acho que ele queria que o Eduardo namorasse com a Rosa. Ô, Eduardo, responde a minha irmã, cara. Tá vendo? Eduardo, dá atenção aí para minha irmã, rapaz. Ela te manda umas cartas, assim, várias páginas. Você mandou aqui, ó, 5 linhas. Deixo a você o juízo de considerar se quer provocar a inimizade de uma jovem senhorita. Dá-me alguns poderes para desculpar-te, ô Rosa.
é que o Eduardo está estudando muito lá, quer fazer doutorado de filosofia, mandou te falar o seguinte, só deu para escrever 5 linhas, mas ele te ama muito, tá? Assim, me dá alguns poderes para desculpar. Quando chegue a Viena, não te perca da ocasião de conhecer a Berta Speyer, uma mulher forte e genial, ao parecer, do mesmo tipo como a que você conheceu então. Essa mulher aqui, ó, 12. Foi até bom a colega aí botar no grupo, né? Que a mulher, parece que a frase é muito interessante. Tem que anotar aquela frase lá, porque só mesmo elas que podem dizer isso, né? Deixa eu ver aqui para poder a gente falar, né? Tem que memorizar essa frase, hein, gente? Quem falou foi uma mulher, hein? Pesquisadora Delma, que interessado. Deixa eu ver aqui. Satanás tem aprendido muito com as mulheres diabólicas e criativas, tá vendo? Que aparece aqui nas cartas, né? Não é feminismo, machismo atual, não. Isso aqui é coisa de uma época antiga, né? Percebiam que a mulher é poderosa desde antigamente. Mas, Marcelo, fala, Marcelo. Ah, sim, aqui, fala à vontade, então. Fala, Marcelo. Levantou a mão? Às vezes esbarrou no mouse, né? Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. A gente aqui não tem muito assim machismo, feminismo, sociedade patriarcal, esses nomes que estão dando aí ultimamente não, tá? É, discurso de gênero. A gente vai falando assim, como é as coisas na realidade, né? Dá-me alguns poderes para desculpar-te. Quando chegues a Viena, não te perca a ocasião de conhecer a Berta, ó. Uma mulher forte e genial. Eu mesmo só a conheço através dos relatos da minha irmã Ana, que não se cansa de admirar e criticar. Tá vendo? Por todos os santos, não te esqueça de informar-me sobre o resultado do teu encontro com a mencionada senhorita. Sabichona, Marte, política, social-democrata e de suas vivências e obras. Não faz nenhuma falta que me mande suas obras, que sem dúvida te regalarei. Em troca, eu estou em condições de enviar-te algo a ti, algo que está intimamente relacionado com nossa vida pública daqui de Viena, né? Porque o outro está em Berlim. Nossa associação de leitores se está dando um ar de política patriótica de tendência reformista. Quando o famoso Oppenheim foi absolvido, ele considerou, aqui ele vai falar uns movimentos políticos da época, né, que tem pouco interesse. Citou o vulnerável Kant, né, no meio do discurso dele, seu imperativo categórico para, mas isto lo verás com seus próprios olhos. Um político lá que discursou e falava de Kant. Quem botou isso foi o comentador aqui embaixo. Ceterum Senseu, já é hora de que me envie a sua fotografia e quase não me recordo do aspecto daquele homem, né, ao que se disputam a República e a social-democracia. Porque o rapaz foi para lá tem tempo e o Freud cobra dele uma foto, ele quer ver, o Freud tem um negócio de uma neurose nele também, ele fica cobrando, manda uma foto sua, rapaz, eu quero ver quem é você, né? Que defende a República, a social-democracia. Aqui uma carta mais curta um pouco. Mas essa carta é um pouco aqui, assim, a gente vai chegar nessa parte, ó. Essa parte é muito interessante aqui, tá? Aqui é o Freud fora da ciência, aqui é o Freud completamente neurótico, né? É uma parte muito interessante porque mostra ele também... como esse amigo meu que eu falei aqui, que procurou psicólogo porque o pai morreu, ele teve uma questão. Adel, meu pai morreu, né? Um dia, rapaz, no meio do trânsito, eu parei o carro, dirigi assim, não conseguia mais dirigir. Lá no meio do trânsito, mandaram procurar um psicanalista.
Agora a carta de abril de 75. Lamento profundamente que tenha deixado tua carta há tanto tempo sem resposta. Isso aqui é uma frequente no Freud, viu, Vera? A Vera está acompanhando aí hoje, né? Em off. Ele reclama muito e também se desculpa quando não responde. Ele não quer perder o contato, tá? O objetivo é não perder o contato. Lamento profundamente que eu tenha deixado a sua carta há tanto tempo sem ser respondida. É chato, né? Você manda um material, alguma coisa assim, para a pessoa dizer o que. Aí você não responde, você ignora, né? Não devolve nada. É uma falta de respeito também, né? Porque se eu estou mandando, é uma consideração que eu tenho, né? Está compartilhando alguma coisa, né? Lamento profundamente que eu não respondi a sua carta, né? Tanto mais quanto que quero evitar dar-te um exemplo de como se descuida um amigo. Tá vendo? Não quero ser. Ah, Freud, eu não te mandei porque você também não me respondeu, tá? Então é o seguinte, ó, daqui para frente, você não pode descuidar do amigo, né? Se quer ter um amigo, não vai ser na hora que você quer só, né? Tem que ser na hora que ele também está precisando. Tanto mais quanto quero evitar dar-te um exemplo de como se descuida de um amigo. Não, ao contrário, penso em ti mais que nunca e me alegra poder ver-te e, sobretudo, poder falar contigo mais de uma vez cada 15 dias durante os próximos invernos. Então, nessa carta, ele vai falar da neurose. Na carta anterior, falou só de conhecimento técnico, filosofia, Kant, né, Netuno e tal. Aqui não. Aqui vai falar da dificuldade interna dele, né? Ao contrário, né? Me dá a impressão de que Leipzig não tem nenhum só fotógrafo decente, já que a execução de um retrato topa com dificuldades tão estranhas. E, contudo, Leipzig não deixa de possuir originais suficientes como para permitir a uma legião de novelistas encher uma biblioteca alexandrina de préstamos. Vê aqui a frase dele, Juliano. Em Leipzig não tem um só fotógrafo decente que possa executar um retrato, né? E topa com dificuldades tão estranhas. Contudo, em Leipzig não deixa de possuir originais, né? Cara de gente, né? Aquele sacaneia com o Eduardo, né? Se você não quer mandar uma foto sua, rapaz, ó, em Viena deve ter milhões de gente tirando fotografia. Vai lá e tira a sua e me manda, né? Leipzig não deixa de possuir originais suficientes para permitir uma legião de novelistas encher uma biblioteca de Alexandrina de préstamos. Vê homeopata, marino, social-democrata, poetisa emancipada, virgenzetas infantis, segundo as cartas. A gente vê tanta foto, rapaz. Manda uma foto sua, poxa. Sabe, este é meu cetero sensei. Aqui deve ser um. Não consultei essa expressão latina, deve ser alguma coisa do judiciário, né? Uma decisão. Talvez se te ocorra recordar que pronto virá uma ocasião para proporcionar-me uma agradável surpresa. Aí vai chegar com a foto, né? Como não quero me tornar uma pessoa negativa, vou adiar a crítica aos seus novos conhecidos até que venham tempos melhores, quando estejamos juntos em Plater ou em Parque Municipal, na terra de onde brota o leite e o mel. E quando tranquilamente podemos despachar, né, conversar este assunto junto com outros. Aqui agora está falando da intimidade, né? A gente vai trocar ideias. Apesar de mim, não posso reprimir uma pergunta acerca do seu princípio heróico, ainda que tivesse preferido esperar até que você mesmo continuaras dando-me notícias dele. Nossa crônica urbana oferece poucas coisas dignas. O Freud era mais escritor, né, do que interessado mais em ser escritor da subjetividade do que em estudar física, matemática, astrologia, né? Nossa crônica urbana, né? Vendo?
O dia a dia da cidade é uma crônica urbana, né? Oferecem poucas coisas dignas de menção. Ademais, tu já vá lendo os periódicos vienenses, te fará inteirado de que o velho Danúbio deu um salto e foi parar ao seu novo cauce. Eu acho que é um enchente que teve, né? O velho Danúbio, né? Alguns dias depois, fui a ver isso, umas águas muito disciplinadas. Deu um salto e se acalmou. Enquanto a nossa crônica familiar há de dar conta de um acontecimento trágico. Ontem, pela noite, uma pedra voou através de uma janela e deixou um buraco perfeitamente redondo, nada mais. Os eventos banais do cotidiano, né? Mas é uma pedrada na janela, né? Com fantasia, se pode imaginar vivamente a agradável situação de ser ministro ou catedrático em épocas ruins e de possuir algumas janelas a mais. Janelas mais. Nossa primavera não acaba de decidir-se. Há um dia de calor, se seguem vários muito frios e sombrios. Cadê o Deus explicativo aqui, Juliana? Porque lá, para explicar Netuno, precisava ter o balanço térmico, né? A massa do universo, tem que ter um objeto lá. Agora, por que, o Danúbio sobe, atira uma janela, uma pedra na janela, né? Quer dizer, vem o inverno, depois é um verão, no meio do inverno, nossa primavera não acaba, a primavera não se decide, ó, ela está indecisa. Há um dia calor, se seguem vários dias de frio, e junto com outros mortais estou desfrutando nesse momento de um catarro bem desenvolvido, de modo que se tivesse que falar pessoalmente com você em vez de escrever, seria difícil compreender minhas amistosas locuções verbais. Eduardo! Que isso, Freud? Então deixa eu escrever, porque assim você não ouve meus... Olha só, o homem neurótico aqui, né? O humano, né? Aí vai dizer, o Nietzsche é humano, demasiado humano. Quer dizer, aparece aqui, eu tô todo encatarrado, rapaz. Não tem, quando você tá cheio de catarro, que você não quer nem ficar perto do amigo? Que é só o nariz, né? Sai aquela meleca amarela, assim, né? Grossa ainda por cima, né? Então, junto com outros mortais, estou desfrutando desses momentos em que de um catarro bem desenvolvido, de modo que se tivesse que falar com você, em vez de escrever-te, te seria difícil compreender minhas amistosas alocuções. Pero consolemo-nos, todo é transição. Aqui o Machado de Assis, aqui, ó, o Rio, tá vendo? Tudo é transição, como se pode ler alguma vez em uma ponte. Transição, ainda que não saibamos para onde. Com 19 anos, Machado publica um conto dizendo assim, a vida é uma ponte, do início ao fim, né? E no meio da vida você tem milhares de pontes para atravessar o tempo todo, né? No final do Grande Sertão Veredas, aparece a frase, como é que é? No meio tem um real, né? Tem um início, tem um fim, no meio tem um real, no meio da travessia. No meio da travessia tem um real, né? Entre o início e o fim tem o meio, e no meio tem o real, no meio da travessia. É uma frase poética do Guimarães Rosa, um Grande Sertão Veredas. Última frase do livro. Mas nos consolemos. Tudo é transição, como se pode ler alguma vez em uma ponte, né? Foi ler numa ponte assim, que tudo é transição, tudo está mudando. Transição, ainda que não saibamos até para onde vai. Por isso, então aqui entra angustiado o ser humano, né? Não tem lei que vai explicar esse buraco de Deus aqui na gente, né? Um buraco assim, para onde de onde a gente veio e para onde a gente vai, né? Como se sabe, nosso universo se está aproximando ao invidiável, como é que é? Inveja, né? Estado de uma temperatura,
invejosa estado de temperatura agradável e homogênea, de lá que não há salvação. Que parece que é uma hipótese sobre, baseada na teoria de Clausius, sobre a igualação finita da temperatura, né? Haveria um tempo em que não haveria mais as mudanças climáticas que ele falou antes. De lá que não há salvação, não haverá mais invernos, pelo tampouco não haverá flor, né? Tudo igual sempre. E o verdor do verão. Aqui ele vai entrar num delírio, ó. Que contentos, né? Que contentes, né, estaríamos de receber uma bofetada de nosso vizinho no dia do juízo final. Tapa na cara, né? Mas em vão. A esse faltará a força vivente para tal oferenda de amor, de dar um tapa na cara. Se levamos, né, legamos com vida a esses belos tempos, nos converteremos todos em holandeses. Assim como a temperatura igualou tudo, no dia do juízo final, né, haveria essa igualdade geral. Convertemos todos em holandeses, aí fala de holandês. Nada será capaz de alterar nossa doce paz, nem a guerra, nem o assassinato com roubo, nenhum novo descobrimento, nem os deuses emancipatórios das mulheres, nem os desejos, né, de emancipação. Aqui tem um desejo de emancipação da mulher, Juliana, até marquei essa frase, ó. A mulher já queria se emancipar já desde aquela época, né? Ser emancipada do homem, né? Nem o desejo de emancipação das mulheres, porque tudo isso não vai existir mais no dia do juízo final, né? Nem as mulheres mais belas tomarão a moléstia de agradar. E se quiserem fazê-lo, lhes sairia muito mal. Nem as mulheres mais belas tomarão a moléstia de agradar, né? O desgosto, né, de ter que ficar agradando, né? Como é que uma mulher bela ainda tem que ficar agradando, né? Fazer a sala, né? Manter a família ali, o ambiente, né? Só neurose, tá vendo? Eu acho que nessa época, Ah, já tinha tido iluminismo, né? E tinha o quê? aí o iluminismo, né? E aí vieram surgindo essas ideias da mulher, né? Dos direitos da mulher. Já tinha tido isso. De um jeito ou de outro já tem esses sinais aqui, né? Porque ele também joga no meio da frase assim: nem as mulheres mais belas se tomarão a moléstia, que é molesta, né? Você tem que ficar agradando no ambiente, né? Pondo as flores, arrumando tudo para ficar belo, né? Para se tornar um lugar lindo, né? Por que que a casa dos homens pode ser tudo sujo, bagunçado? A minha aqui tá uma zona. Cheguei, joguei umas malas aqui de qualquer maneira. Quando você tem uma mulher em casa, tem que ficar mais arrumadinho, né? As visitas, né? Quando chegava alguém lá em casa, tinha que jogar tudo debaixo das camas rapidamente, assim, arrumar depressa. Minha esposa engenheira não era nada interessada em botar jarro de flores, assim, quadro decorativo, né? Então, não somente as mulheres mais belas, não é. Uma mulher, né, também incomoda ficar tendo que. É a neurose, então, né? E se quiseram, é porque faz parte do jogo social. A neurose é assim: o jogo social obriga você a fazer o que não, talvez não fizesse. Então, as mulheres mais belas não teriam que ter a moléstia de agradar, e se quisessem fazer, sairia mal, fazer mal feito. Tudo isso em troca de um pouquinho de calor, da seguridade de não passar frio. Então, ele associa a ideia de temperatura, né, que o Sol aqui, né, essas variabilidade toda, a transição como que passa numa ponte, né,
está no meio da travessia, melhor do que no juízo final, onde todas essas contas vão se ajustar, né? Então a gente vive como que no inferno, aqui o anjo decaído, né, da Bíblia, né? A gente vive aqui o inferno é aqui na Terra, né? Ninguém vai morrer lá para o inferno, já passou, já viveu ele na Terra, né? Então, um pouquinho de calor e frio. Podes trabalhar, estudar até converter-te em um letrado alemão, pronunciar discursos, incitar o povo ou cuidar de teu corpo e divertir-te, derrochando-lo todo. Sempre será o assassino de ti mesmo, de todo o cosmos. A impressão de um desespero, tá vendo? Fazendo tudo isso, você vai estar se matando a você mesmo e também ao cosmos. Está transformando a força vivente em calor e esse processo não pode fazer-se reversível. Aqui o Freud faz a filosofia da angústia por conta própria, Juliana. Aqueles leitores todos que comentam Kant lá e fica nessa masturbação aqui de falar do universo, descobrir, e está preocupado com a existência dele, com esse buraco interno que faz ele escrever isso, né? A falta de sentido que tem a vida, né? Entende? Qual é o sentido da vida? É ganhar dinheiro, né? Está transformando a força vivente em calor e esse processo não pode fazê-lo reversível. Quando resulta mais perigoso é quando está contente. Tá vendo? Quando resulta mais perigoso é quando está contente, quando te arde o coração, então te está comendo o mundo a cucharones. Te procuras uma morte temprana a ti mesmo e aos seus. A fórmula matemática de lá que resulta este estado elegíaco, agora que esqueceu, incluirei na próxima carta. E agora que eu esqueci, né? Agora que esqueci, e aproveito então as cartas para fazer esse deboche, né, existencial, né? Isso aqui é um deboche existencial, né? O velho Gelerte, que escreveu um tratado sobre o dano que significa conhecer seu destino de antemão, o dano que significa conhecer o seu destino de antemão, né? Coisas futuras, né? Vai dar tudo certo. Seguramente não Eu não deveu. interpreto como. Hein? Eu não interpretaria como deboche existencial. Para mim são palavras perigosas, talvez. Talvez é melhor falar isso, porque deboche, eu estou dizendo assim, é meu modo de dizer, mas você está mais correto, quer dizer, pô, Freud, essa carta sua tá pesada, hein, rapaz? Tem gente que eu boto uns textos assim lá no meu Facebook, a pessoa escreve de volta, pô, Adelmo, você tá... Que isso, rapaz? Você tá muito negativo, cara. Você sempre foi um rapaz animado, né? Você não pode expressar esse interno aqui, assim, a angústia humana, né? Que você falou, é perigoso. Não é para qualquer um que você fala isso, né? Vão te julgar se você falar isso aqui, inclusive, né? Vão te julgar. Você é psicótico, você tá mal, bicho. Procura logo um psiquiatra, né? Você tá muito deprimido, isso é depressão, tá, Freud? O velho Gellert, que escreveu um tratado sobre o dano que significa conhecer seu destino de antemão, é perigoso, né? Seguramente não devia pensar que a culpável deste dano seria, em grado exemplo, a querida matemática, na medida em que nos prediz a todo o nosso destino. E continua com aquele argumento lá do Netuno, tá vendo?
Quem descobriu Netuno foi a matemática junto com a física, né? Assim que vai desvendando o segredo do universo, parece que o mundo vai se tornando menos divino, né? Saber que nós só estamos aqui por uma vida e que não existe outra vida, por exemplo, né? Desiludir-se demais, tá? A política do feliz toda a vida isso aí. Eu ler aqui porque a Vera tem uns comentários que podia falar, né, Vera? Você tem também. Aqui tem umas manias aqui de gente que fica escrevendo, né, Vera? A política do feliz toda a vida, tempos chatos onde a hipocrisia reina. Só inferno, né, Vera? Puta que merda, né, rapaz? Que frase bonita. A política do feliz toda a vida, né? Vou ser feliz, gente. A vida é aqui agora. Vai pra merda, pô. Eu tô querendo morrer. Desejo emancipatório da mulher, né? E só atrapalhou, né? O feminismo atual, pelo menos enquanto tinha isso aqui tudo, o Freud ficava escrevendo, né? Desejo de emancipar-se, mas você não vai emancipar-se de existir, não, querida. Você vai sofrer existência até o último dia, ficar velho, o peitinho caído, vai ter que fazer um monte de cirurgia se quiser se manter bonita, ou vai ter que assumir as rugas todas. Não tem emancipar-se da vida, nem da quem vai conseguir. Então, ele fala da matemática como ferramenta de compreensão da realidade, né? Seguramente não deveu, ficou devendo pensar que a culpado de tudo esse dano seria, de grau extremo, a querida matemática, a racionalidade, né? Na medida em que nos prediz a todo o nosso destino, né? Vai racionalizando a existência, né? Se você racionaliza a existência, tira a poesia todinha dela, né? Por suposto que meu respeito frente a essa entranhável análise superior, ao que se deve tudo isso, ainda crescerá até o infinito, e eu não creio que tu, emancipada torturadora de Dionísio, está referindo aqui àquela mulher, né? Se refere a las Menades, né? Torturadora de Dionísio. Tem a fortaleza de atacar a ótica superior e a acústica. Ele mistura aqui, né? Análise superior da matemática aplicada, né? Então ele vai trazer a ótica, a acústica, né? Que é o estudo do som. Depois resultou nas ondas de rádio, né? Aqui ele falou da energia termodinâmica, né? Que era o momento de invenção da locomotiva. Daqui a pouquinho está surgindo a ótica e também já surgiu a fotografia, né? A ótica são as ondas que vão virar o rádio. Não tinha o rádio aqui ainda. Estava surgindo o rádio, né? O rádio na gravação de voz, o Machado vai escrever no gramofone em 1892. Quando recebeu a notícia de que surgiu o primeiro disco de vozes gravadas, repetida a vida inteira, né? É muito interessante essa parte, porque antes teve o telégrafo, né? É. E teve uma mancha solar que acabou com o telégrafo. Eu tava vendo um documentário esses dias. Tá vendo o Foi. documentário? Engraçado que você lembrou o telégrafo aí, o Freud, que numa carta lá de trás, ele tinha dito, o telégrafo vai vir, acabar, inclusive, eu passo um telégrafo para você e não tem que escrever esse monte de carta. Telegrama, né? Então, ele vai dizer assim, essas conquistas da matemática que vem racionalizando a realidade, hoje está fazendo mal, né? A gente tem um excesso de capacidade de comunicação verbal, visual aqui, né? A imagem vai ficar. A gente não tem nenhum filme do Freud assim, ele dando aula, entende? Não tinha naquele tempo. Hoje está tendo aqui o Adelmo, qualquer um pode gravar. Lá no TikTok está cheio disso. Então, excesso de possibilidade hoje. O narciso hoje ele está assim nivelado por baixo. O narcisismo, que é você procurar esmerar para fazer algo, né, que vale a pena, tá todo mundo querendo se exibir, nivelou por baixo, né? Qualquer maneira você quer se mostrar, né? Faz uma pinta na bunda e vai mostrar lá aquele negócio de tatuar o cu da Anitta, né? Ela botou um bundão de todo tamanho, assim, ó, ou alguém fez aquele no lugar dela. Seja o que for, ela quis divulgar que fez uma tatuagem no ânus, né?
Quer dizer, é esse nível que está levando o narcisismo atual a puxar assim, eu também quero me exibir, tá? Então, a racionalidade aqui está fazendo essa confusão de entendimento que ele vai dizer, essa tradução tira também a poesia, né? O certo é que esse fenômeno não é tão raro também. Dr. Nussbaumer, assistente de Bruhl, que você recordará, sacou o provérbio delas para a ciência, e de uma maneira muito razoável, segundo me tem dito. Pelo demais, então ele falou uma coisa aqui que a comentadora não encontrou referência e deixou para lá, né? O que o Bruhl, e o Dell e o Nussbaumer falou, não botou nota. São cartas daquela época, naquele momento, né? Mais uma cartinha aqui, 9,6. Vamos mais um pedacinho dessa, deixa eu ver. Essa é pequenininha, né? Querido Berganza, como pode ser, senhor Dom Berganza? Porque Berganza aqui, Vera, é assim também. É lá do Don Quixote, tinha dois cachorros, um chamado Cipião, outro Berganza. Era uma trama, uma treta lá do Miguel de Cervantes, que em vez de fazer homens, botou animais como se fosse uma fábula, né? Dar voz aos animais é fazer fábula, né? Fabular. Então, Berganza é um cachorro e o Cipião, que vai assinar aqui embaixo, né? Dom Cipião é o outro. E a Academia Espanhola é porque eles falam espanhol. É como se tivesse criado um divã provisório aqui, então, onde tem um espaço privado que conversa uma língua só dos dois e vão falar de coisas animalescas também, né? Como pode, senhor Dom Berganza, que já desde quase um mês não me tem escrito nada, nem respondido a minha carta anterior, posto que você está vivo, em boa saúde, e ainda não haveis feito nem cristiano nem socialista, em que casos, como em cada convertimento, fora menester dar ao inferno com as maiores maldições a vossos velhos amigos e conhecidos. Dado que você está vivo, né? Não escreveu carta nenhuma e foi dar atenção a essa gente. Pero de vós outros se pode esperar que a tais condições nunca mais, jamais consentireis. Muito he curado acerca do vosso bem-estar, né? Tentando curar, né? Cuidar, né, do seu bem-estar, imaginando que os han matado em duelo ou outra coisa, até que uns dias antes ouvi de vosso irmão Carlos que nada os falta e que escreverá, aí vai. Então, nessa carta ele reclama aquilo que a gente já viu de várias outras. Escreveu uma carta só para reclamar disso, deu um esporro nele, não é, cá, rapaz, você não me escreve, né? Aqui vou dar por concluído hoje que essa carta seguinte é grande e emenda com outro comentário, tá? Então, dá por satisfeito aqui hoje, 1h30 de leitura, né? E também ver assim, os colegas que estão chegando, vem por curiosidade, né? Talvez escutaram dizer, é coisa que interessa. Tem, a gente posta nos outros grupos, põe um comentário aqui, tem o... Finalmente a Vera hoje tirou um momento para vir, né? Sempre falo no privado que um dia vai aparecer, apareceu. Marcelo é amigo do Eduardo, né, Marcelo? Cadê o Eduardo que não vem, rapaz? Muito ocupado? Melquisedeque, né, que de vez em quando agora tem evento com frequência, o último que comparece sempre. Está descobrindo a psicanálise, como falou a colega saiu, né? Esse professor de geografia, né, que veio fazer leitura junto com a gente. Nós estamos vendo Freud antes dele se tornar o homem renomado no mundo inteiro, como ele é até hoje, né? Como tinha uma ambiguidade nele, então, que ele fala que
uma total falta de sentido da vida que ele sente, né? O vazio existencial, né? E como ele preencheu esse vazio aqui, essa angústia toda, com a busca do conhecimento. Uma ciência como se fosse uma matemática, né? Um Deus que pensa e explica tudo, e preenche o buraco, né? Dando sentido, tentando acalmar, mas ao mesmo tempo ele, como ser humano, do ponto de vista da subjetividade, o buraco é mais embaixo, né, Vera? Do ponto de vista da subjetividade, é isso aqui, ó. Né? Uma angústia que não... Um vazio, né? Que não tem fim, né? Não é dinheiro, carrão, mulher linda, peitinho de tudo redondinho, né? Roupa da moda, todo aquele esmalte. Isso não preenche, né? Porque tem um juízo final, né? Que contentos estaríamos de receber uma bofetada do nosso vizinho no dia do juízo final. Mas em vão. A este lhe faltará a força vivente para tal oferenda de amor. O texto é muito bonito, tá? Que contente estaríamos de receber uma bofetada do nosso vizinho no dia do juízo final, mas seria em vão, que faltaria a esse vizinho também uma força vivente para oferecer esse amor todo, né? E me dar um tapa na cara. Se chegarmos com vida a esses belos tempos, nos convertiremos todos em holandeses, numa massa só, né? Como ele falou lá em cima, já leu lá, né? Quando a Terra chegasse no juízo final dela, também não tinha mais temperatura, não ia ter catarro nenhum mais, aborrecimento nenhum, né? Porque a vida é isso aí o tempo todo, né? Catarro, aborrecimento, derrota, fracasso, perdas e ganhos, e tem que ir para frente assim, com esse sofrimento o tempo todo nas costas, né? Se chegarmos com vida a esse belo tempo, nos convertiremos em holandeses, nada será capaz de alterar a nossa doce paz, nem a guerra, nem um assassinato com roubo, nem os desejos emancipatórios das mulheres. Tem que esfregar isso aqui na cara das feministas atual aí, que estão achando que o inferno do mundo sejam os homens, né? Porque tudo isso não vai existir mais, né? Bom, já foi lido, né? Então, tá aí também o texto, quem quiser, o link do livro está disponível, né? Reler, porque é uma poesia bela, tá? O Freud não escreveu isso mais depois que ele virou psicanalista, né? Fez só o conceito, né? Nas cartas tem um homem sem conceito. Freud aqui era o quê? Ele era neurótico, era psicótico, é perverso, ele é masoquista, ele é depressivo, é o quê? É humano, né? E o Freud humano, sem conceito nenhum. Não vai conceituar, nem julgar, nem analisar o Freud aqui, não. Ele é um... Então é isso. Agradeço a presença do pessoal que compareceu. Viu, Rogério? Você, como é que tá? Voltou então hoje? Você estava viajando, disse, né? Tá atenção à família, não foi? O Rogério estava ausente. Sim, estive lá em Brasília, levei a família para dar um passeio, porque a cabeça não estava legal, não, né? Aí deu uma equilibrada de novo para retomar aí os estudos. Aham. Faz parte. Tá vendo aqui que é o Freud, Rogério? É você, isso aqui, escrevendo, tá vendo? Você, eu, é o lado humano nosso, né? É o lado humano, com certeza. E como você falou aí no início, né, as pessoas evitam a analisar o mestre, né? É. Isso é importante a gente estar lendo sobre essas cartas, sim. Pois é, rapaz, porque quando você está caído, né, que você passou pelo inferno, aí que você se torna analista para escutar a dor do outro, aí o cara vai daqui a pouco assim, vai descendo a bola, né? Ah, o Freud também, ah, então é humano, né? Porque eu pensei que ele tivesse. Verdade. Então você humaniza o divino, né? Uhum. E ver que ele tinha erros e acertos, desejos, igual todos nós, né? É. Isso aí. Muito bom.
Valeu, Maria. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Márcia. Ô, Adelmo, Obrigado por ter vindo, Vera. Obrigado por ter vindo, Rogério. Valeu, Mel. Boa noite. Boa noite. Com Deus. ô, Adelmo, Fala. você consegue me mandar esse livro de cartas aí, aquele do Freud e do Jung, em PDF? Mando sim, Beleza, obrigado. tá bom? Juliana, você Ok. lembra o nome da moça que participou no início aí de geometria, de geografia? Porque eu não me lembrei de que grupo ela veio. Você não pegou o telefone dela? Você tem o telefone dela, não, né? Não, ela não deixou, não, né? Não, ela não deixou o número não, mas o nome dela é Adriana. Eu cheguei a printar aqui os participantes. Ah, tá. Tá bom, então. Aí eu tento ver se eu encontro a Adriana. Eu botei em alguns grupos, arrisquei, de vez em quando eu arrisco, com medo de vir aqueles penetras, mas tem vindo não ultimamente, tem vindo gente que se interessa por ser, como ela disse, fez análise e agora está estudando psicanálise. Então é isso. Boa noite.